Podemos? A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para finalizarmos, fazermos as considerações finais do nosso estudo do primeiro trimestre de 2026 sobre a Santíssima Trindade, né? Comentário feito pelo pastor Douglas Batista durante todo esse trimestre. E nesse momento, ao fechar aqui a 13ª lição, vamos sintetizar então as contribuições desse importante estudo para a nossa vida, para a nossa edificação espiritual. Mas primeiro quero orar com você e por você, para que Deus venha nos abençoar neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, para estudarmos sobre esse importante assunto. Sê conosco, fica conosco, peço a Tua bênção para a minha vida aqui, para a nossa vida, a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, que está à distância, para juntos meditarmos nesses textos sagrados, para juntos entendermos a Tua boa, agradável e perfeita vontade, para juntos sermos edificados pela Tua palavra. Usa-nos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, para que possamos fazer a Tua obra segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, segundo o Teu Espírito Santo. Peço a bênção do Senhor a cada um que está conosco neste momento, Pai, para que sejamos juntos edificados, abençoados pelo poder que há no nome de Jesus. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo é o texto do nosso estudo deste domingo. A leitura bíblica em classe está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 11, 12 e 13, e primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versos 2 e 3. Mas primeiro vamos lá para o nosso textuário, registrado em Mateus 28, 19, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19, ordenança de Jesus. A verdade prática nos diz que a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. Aí nós vemos aqui a atuação da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustenta a fé e a missão da igreja no mundo, não é? Então essa é a nossa verdade prática. Vamos para a leitura bíblica em classe, começando por Coríntios, 2 Coríntios 13, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 1, versos 2 e 3, diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Finalizando então, temos as leituras, temos aqui a nossa palavra-chave desse estudo, que é Trindade, né? Só repetindo, Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Então nós vamos aqui sintetizar as contribuições que o estudo desse trimestre todo nos trouxe, né? E vamos aqui transmitir para os irmãos, para você, a atuação, mostrar através dessa recapitulação, dessa finalização, né? A atuação do Pai, do Filho
e do Espírito Santo no plano redentor. O outro objetivo do nosso estudo é também trazer uma explicação, explicar que a comunhão da igreja só é possível pela ação da Trindade, dos três, né? E destacar que a missão da igreja é fruto do envio e da capacitação da Trindade. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em tudo na nossa vida, né? E também não é diferente nesse estudo que estamos iniciando. Vamos lá então para a introdução. A introdução diz para nós que a Trindade revela a cooperação do Pai, do Filho e do Espírito na criação, na redenção, na santificação e na comunhão da igreja. É a Trindade que sustenta, que guia e que envia a igreja para cumprir essa grande missão, que é de levar a palavra de Deus para todo mundo. Ide e ensinai o que Jesus ordenou, todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Podemos aqui, já de imediato, entendermos que o Pai é aquele que elege, né, através do seu grande amor, né? Aí vem a questão da eleição. Pelo grande amor de Deus, nós somos eleitos. Jesus vem e faz a obra de redenção. Jesus redime, o Filho redime através do quê? Do seu sacrifício vicário, né? E aí vem o Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem nos santifica, né? Então, por isso nós temos essas palavras até destacadas aqui, criação, redenção, santificação, Pai, Filho e Espírito, na comunhão da igreja. Depois, sustentação, guia e envio, né? Pai, Filho e Espírito Santo novamente, sustenta, guia e envia. Envia quem? A igreja. Para quê? Para cumprir a sua missão evangelizadora neste mundo. Se não fosse a presença da Trindade, se não fosse a presença sobrenatural de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito, a igreja já não estaria mais sustentada, já não estaria mais em pé. A igreja há muito já teria acabado, né? Mas nós vemos que a igreja tem passado, né, por longa data, por longos séculos, 2 milênios, e a igreja se perpetua até aquele grande dia, né? Até o dia que Jesus voltar para arrebatá-la, para levar para si mesmo, para cumprir aquela palavra, onde eu estiver, eu quero que vós estejam, e você esteja também, né? Então nós estaremos nesse dia gozando a plenitude do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de fato, lá na glória. Enquanto estamos aqui, vamos indo, ensinando e batizando. Olha aí, fazendo 3 ações também. Temos aqui 3 verbos de ações, de ação. Ir, ensinar e batizar, né? Aqui vemos repetido também nesse versículo a ação trinitária, a atuação trinitária, Pai, Filho e Espírito. É bonito ver na palavra e até propriamente na natureza a ação trinitária, né, em diversas situações, em diversas camadas naturais, não é? Quando a gente pensa na ação do Pai, como Pai, Filho e Espírito, fazendo a obra criadora, depois a obra redentora e a obra de salvação, né? Preparando a igreja para a perfeição, preparando eu e você, preparando nós para um dia irmos morar no céu. E por falar em obra trinitária, vamos citar alguns versículos que fazem referência às ações do Pai, do Filho e do Espírito. A leitura diária nós vemos algumas indicações e vamos lá para Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, para nós vermos aqui um pouquinho. E 1 Pedro nós já fizemos a leitura bíblica em classe, mas eu quero repetir o versículo 2, para falar que a salvação é fruto, é resultado do plano eterno de Deus através de sua presciência ou presciência, né?
quando diz Pedro escrevendo, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então vemos nesse versículo aqui a atuação forte e poderosa de Deus Pai, segundo a sua presciência ou presciência, aquele que já sabe de tudo antes de tudo acontecer, não é? Vemos Deus escolhendo a igreja ou nos escolhendo em Cristo desde a eternidade. Paulo escreve à igreja de Éfeso no capítulo 1, verso 4, quando ele diz assim, também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então vemos aqui o apóstolo Paulo já deixando claro também, né, sobre esta eleição pela presciência de Deus. Deus já sabe de antemão quem vai ser fiel, quem não vai ser, e daí ele já de fato elege, né? A graça, a misericórdia, o amor é para todos, mas Deus já sabe de antemão. Aqui é por isso que Paulo menciona assim em Efésios capítulo 1, versículo 4. Aí vamos para a atuação do Filho, lá na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 7, a comunhão com Cristo e entre os irmãos é sustentada pelo sangue purificador de Jesus. Diz assim o texto, se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos ou temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A importância do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E vemos ainda a atuação sobrenatural e miraculosa do Espírito Santo. Paulo registra em 2 Tessalonicenses 2,13, a obra do Espírito é essencial para a salvação e para nós perseverarmos na fé. Paulo escreve assim, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para serem salvos, para a salvação, pela santificação do Espírito e na fé da verdade, ou da palavra, ou em Jesus, pela fé em Jesus, né? Então ele traz uma ênfase aqui da atuação sobrenatural. A obra do Espírito Santo é primordial, é essencial para a salvação e para nos manter firmes na fé. Que fé? Na fé que nós adquirimos através da palavra, da verdade. Então, sintetizamos aqui a atuação do Pai, do Filho e do Espírito através desses 4 versículos mencionados e adentrando agora na parte do estudo, vamos lá então falarmos ou estudarmos sobre a Trindade e o plano redentor, que é o nosso primeiro tópico, depois seguido da igreja e a comunhão com a Trindade, e o último tópico, que é a igreja é enviada pela Trindade. Falando então sobre a Trindade e o plano redentor, vamos iniciar pela eleição segundo a presciência do Pai, né? Quando nós falamos sobre eleição, não queremos dizer que somente alguns serão salvos. Todos têm direito à salvação, né? Aqui vem uma interpretação de que a salvação é dada a todos. Todos têm essa possibilidade, mas pela presciência de Deus, ele já sabe de antemão aqueles que vão aceitar e aqueles que não aceitarão, né? Então, por isso que eleitos segundo a presciência do Pai. O plano estava pronto desde antes de nossa existência, mesmo antes da fundação do mundo. Foi o que Paulo escreve aos Efésios, né? Também nós vemos Paulo repetindo esse mesmo assunto lá em Romanos, né? Escrevendo à igreja da Itália, no capítulo 8, versículo 29, ele nos diz assim, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele, o primogênito. Então o plano já estava pronto, desde antes da nossa existência, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ele nos elegeu
ou ele elegeu aqueles que ele soube que de fato creriam e permaneceriam em Cristo. Em resumo, é isso que o comentário nos diz, que o comentarista nos traça aqui. Então Deus, quando deixa Adão e Eva lá no jardim, ele não é pego de surpresa pela atitude errônea do casal em sair do propósito inicial que havia sido estabelecido a eles, em desobedecer. Deus não é pego de surpresa. Deus já sabia de antemão, porque antes da fundação do mundo, ele já nos elegeu nele. Ele já havia preparado um plano de salvação, porque ele já sabia muito bem que o homem fracassaria, o homem cairia e precisaria da sua misericórdia, do seu amor e da sua graça. Graças a Deus por isso. Deus já preparou tudo de antemão, porque ele não é pego de surpresa em momento algum. Então nós temos aqui presciência do Pai, citada, repito, em 1 Pedro, capítulo 1, no verso 2, né, que já inicia assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Né? Então nós vemos aqui Pedro deixando bem claro isso para nós, esse item para nós, Paulo repetindo em Efésios capítulo 1, verso 4, e também em Romanos capítulo 8, versículo 29. Deus planejou salvar, Deus já planejou capacitar-nos para uma vida nova, né? Aquele povo que ele já havia elegido ou eleito, né? Desde antes da fundação do mundo. Deus nunca será pego de surpresa, né? Olha o que diz o versículo 5 de Efésios capítulo 1. E nos predestinou para sermos filhos de adoção, através de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Né? Então, aqui em Cristo Jesus, nós temos uma nova vida, porque Deus já havia estabelecido isso antes mesmo de Adão pecar, né? Antes mesmo de todas as coisas serem criadas. Presciência de Deus, ele sabe de todas as coisas. Né? A nossa eleição é precedida pelo conhecimento prévio de Deus. Diante do chamamento do Evangelho, ele já sabia quem creria e quem receberia o seu Filho, Jesus, como Salvador, e quem perseveraria, né, ou quem perseverará até o fim. Deus já sabia. A eleição é um ato soberano de Deus, que parte da vontade de Deus, através da graça. Não está baseado nas nossas obras, né? Porque nós, por mérito nosso, não temos condição nenhuma, mas é pela graça. É um favor imerecido, né? E está condicionado ao arrependimento. Basta se arrepender e crer. Foi o que Pedro pregou, né, para os irmãos, um pouco antes, ou melhor, no início da igreja, no dia de Pentecostes, né? Pedro traz aquela mensagem de arrependimento e de fé, quando se converte quase 3.000 almas lá em Jerusalém, conforme está lá em Atos, no capítulo 2, versículo 38. Né? Pedro deixa bem enfatizado a importância de arrepender, reconhecer que por mim mesmo eu não tenho mérito nenhum, por você mesmo você não tem mérito nenhum, é tudo pela graça, é tudo pela misericórdia, é tudo pelo amor do Pai para conosco. E através da obra completa da Trindade, Pai, Filho e Espírito, atuando para resgatar novamente, trazer novamente o homem para perto de si e dar-lhe a vida eterna. E o Pai já sabia muito bem de tudo isso, né? Deus conhece de antemão aqueles que vão responder em fé esse chamado, conforme nós lemos aqui em Romanos 8, 29. Deus de antemão conhece, repetindo, por isso que ele predestina para ser filhos conforme a imagem de seu Filho Jesus, para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Glória a Jesus. Próximo subitem fala para nós, então, sobre a remissão através do sangue de Jesus. Cristo estabeleceu um novo testamento, ou uma nova aliança com seu próprio sangue, para nos remir dos pecados. Né? Aí nós vemos aqui Paulo escrevendo a 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18,
e 19, quando ele traça para nós, ou ele escreve para a igreja de Corinto, sobre a reconciliação, né? Então, vem a questão da remissão dos pecados, escrita aos Hebreus, depois a reconciliação e a purificação, né? Quando falamos em reconciliação, Paulo diz assim: ora, tudo isso vem de Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e não levou em conta os pecados dos seres humanos e nos confiou a palavra da reconciliação. É pela graça, é pela misericórdia. E isso foi através do quê? Através do sangue de Jesus. 9:13 de Hebreus, quando o escritor nos diz assim: portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santifica quanto à purificação da carne, muito mais agora, pelo sangue de Jesus Cristo, que através do Espírito eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula, sem pecado nenhum a Deus. Então ele purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador de uma nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão dos pecados que foram cometidos debaixo da primeira aliança. Então vemos aqui a importância do derramamento do sangue de Jesus. De uma vez por todas, Jesus derrama o seu sangue e nos purifica de todo o pecado, né? Aí vamos lá para a primeira epístola de João, repetindo o verso que lemos na leitura diária, quando João diz assim: se andarmos na luz como ele na luz está, teremos ou mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós vemos aqui, nessa obra trinitária do plano redentor, Deus Pai atuando, né, através do seu grande amor, pelo poder do seu amor, ele nos elegeu. Então nós vemos aqui uma palavrinha muito importante aqui para designar ao Pai, o amor. Agora nós vemos aqui a remissão através do sangue de Jesus. Fomos redimidos através do quê? Da graça. Então no Pai nós fomos eleitos pelo amor. No Filho agora nós somos redimidos pela graça. E no Espírito Santo, santificados pelo Espírito Santo, que é o terceiro subtópico, né? Nessa santificação pelo Espírito Santo, nós temos a santificação através da comunhão. Comunhão com o Espírito, comunhão uns com os outros, nós somos então santificados, eleitos por amor, redimidos pela graça e santificados pela comunhão com o Espírito Santo. Esse terceiro subtópico nos fala que é o Espírito Santo que separa o homem do pecado e consagra o homem para o reino de Deus, né? Vivifica, purifica e conduz em conformidade com Cristo. Aí vamos lá para Tessalonicenses, para nós lermos 2 Tessalonicenses 2,13. Devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, que foi o texto que lemos lá no início do estudo, não é? Então nós vemos aqui a atuação sobrenatural de santificação através do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo, nós somos hoje então santificados. Voltando para 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 2, nós temos agora aqui completo esse versículo: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, agora que vem o Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Então nós vemos Pai, Espírito e Filho, ou Pai, Filho e Espírito, né? Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro, então, escrevendo, né, às igrejas, ele já inicia assim, falando sobre a importância da atuação trinitária de Deus nos seus escritos, né?
na sua forma de conduzir e orientar a igreja do Senhor desde lá daquela época, desde os primórdios, né? Então, pelo Espírito Santo, nós vemos aqui essa atuação gloriosa. O Pai elegendo, o Filho redimindo e o Espírito santificando. Glória a Jesus. Santificação aqui diz respeito a um ato de separação mesmo, separação contínua do pecado, né? É um processo também contínuo de consagração a Deus. Além de separar, de forma contínua deve haver a santificação. Nós fomos primeiramente justificados, né, através de Jesus, da nossa crença em Jesus. Deus vai lá e nos justifica. E depois vem o processo de santificação, né? Então, primeiro nós somos separados pelo Espírito Santo, separados do pecado, tirados debaixo do jugo do pecado. E vivemos agora um processo de santificação. E Deus, a palavra mesmo de Deus nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então é um processo diário e contínuo, não pode ser interrompido. A santificação é instantânea e é também progressiva, nos diz o comentarista pastor Douglas, né? É progressiva, é contínua. Instantânea porque neste momento que a pessoa reconhece que é um pecador, né, e se entrega a Jesus, reconhece que é de fato dependente da graça de Deus, né, e aceita a Jesus, recebe a Jesus na sua vida, né, a partir deste momento, essa separação já é instantânea. Esse daqui já é meu, né? Esse daqui já não quer mais viver segundo o seu próprio eu. Esse daqui está cumprindo o que o salmista nos diz: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deus já sabe isso também de antemão. E ela é progressiva, essa santificação é progressiva porque vem a questão da caminhada, né? É uma caminhada diária de renúncia ao pecado e crescimento na graça. E isso é progressivo, né? Essa questão da santificação progressiva é cotidiana, né? Vamos ver o que diz a palavra em 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, é progressivo, né? Caminhada diária realmente. Não basta professar a fé em Jesus. É preciso viver, né? Demonstrar, manifestar uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. A santificação é tanto o sinal da eleição quanto a evidência do verdadeiro discípulo. Através da ação do Espírito Santo, ocorre a vivificação, a purificação. Quando nós somos vivificados, nós estamos comunicando a vida de Cristo para o mundo, né? Como um espelho, refletindo, né? Imitando. Essa é a função do espelho: refletir, imitar. E nós devemos ser assim também: refletir, imitar aquilo que Jesus fez, né? Somos pequenos cristãos, seguidores de Jesus, né? Temos que de fato transmitir isso no nosso dia a dia. Somos purificados, sendo lavados e regenerados. Somos conduzidos, o Espírito Santo vai nos conduzindo através desse processo de santificação, orientando no caminho verdadeiro, no caminho da obediência, no caminho que de fato leva a Deus. E vamos daí vivendo conforme Cristo, né? Nosso caráter sendo moldado conforme o caráter de Jesus, no dia a dia. Efésios 4,13 diz assim, que o 12 diz assim: Deus quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, para a edificação do corpo de Cristo, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, até que cheguemos lá, este processo é progressivo, é diário, e nós temos que ter uma vida assim para alcançarmos essa perfeição. Aqui no mundo nós não vamos chegar, porque nós vivemos aqui num mundo imperfeito. Não se trata de uma perfeição absoluta aqui nesta vida, mas de um caminhar constante em novidade de vida, vivendo vida nova,
cada dia, né, progressivamente, até chegarmos a essa estatura da perfeição, quando nós alcançarmos a glória de Deus, né, a estatura de varão perfeito. Então, finalizando esse primeiro tópico, temos aqui a sinopse 1. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. Então a salvação é uma obra trinitária dos três. Repetindo então, algumas palavras alusivas ao Pai. Através do amor, nós somos eleitos, então o Pai, no Pai há a eleição e há o amor. No Filho há o redime, né, que é a redenção, através da graça. E na ação do Espírito Santo há a santificação através da comunhão, né? Então, Pai, amor e eleição, Filho, graça e redenção, Espírito Santo, comunhão e santificação. Muito bem, partindo para o segundo tópico, vamos falar então sobre a igreja e a comunhão. Como deve ser agora a comunhão nossa aqui como igreja com a Trindade. O primeiro subitem fala para nós acerca da comunhão com o Pai, né? Assim como Deus é amor, nós também devemos amar uns aos outros. O amor demonstrado por Deus tornou possível o nosso relacionamento com Ele. Se não fosse esse amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós já vemos aqui de imediato a demonstração do grande amor de Deus. E foi esse amor demonstrado por Deus que tornou possível nós nos relacionarmos com Ele. Se dependesse de nós, conforme já disse no início, não teríamos condições nenhuma por causa do pecado. O pecado veio e de fato separou o homem de Deus. O seu amor, o amor de Deus, é a fonte e o sustento da nossa comunhão com o Pai. Olha, tudo vem de Deus, né? Esse reaproximar o homem de Deus partiu de Deus, o amor partiu de Deus, né? E aí nós devemos também amar a Deus acima de todas as coisas, que foi o primeiro mandamento que Jesus estabeleceu, né? E o próximo, Jesus deixa bem claro, como a si mesmo. Então a base do cristianismo é de fato o amor. Amor para com o Pai e amor para com o próximo, para com o semelhante. Então a comunhão da igreja com o Pai tem como fundamento o amor, o próprio amor de Deus que foi revelado através do quê? De Jesus. Foi o versículo que eu citei de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Esse amor é tão grande, constituiu o ponto de partida da comunhão entre Deus e os crentes, né? E através deste grande amor, né? Desta grande misericórdia de Deus, Ele nos alcançou, né? Aí a Bíblia diz, lá em Judas, no versículo 21, né? Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Judas escrevendo assim, se conservem no amor de Deus. Não saiam dessa conserva, né? Não se ausentem, fiquem conservados. Se estivermos conservados no amor de Deus, aí temos um bom princípio, né? Aí tudo vai dar certo, as coisas vão caminhar bem. O amor de Deus, recebido através desse sacrifício de Jesus, deve ser cultivado, né, diariamente, através da ação do Espírito Santo, e de ser transmitido. E como é transmitido? Amando o próximo como a si mesmo. A perseverança em amar a Deus de todo o nosso coração, conforme está lá em Deuteronômio 6,5, e amar o próximo é de fato a base que aponta para o fato de que realmente recebemos este privilégio de Deus na nossa vida, né? Recebemos de fato a salvação de Deus para a nossa vida, porque aí está a base, aí está o fundamento, o alicerce, né? Que vai estruturar toda essa construção, né? Devemos permanecer nele,
a comunhão com Deus, com o Pai, envolve retribuir este amor através do quê? Da obediência e da fidelidade. Então a igreja é chamada para permanecer no amor de Deus, porque é nesse amor que nós encontramos vitalidade, encontramos vida para a nossa espiritualidade, né? A vitalidade que a nossa vida espiritual necessita, de fato, está fundamentada, arraigada ou enraizada no grande amor de Deus. Se não fora o amor de Deus, repito, não teríamos condição nenhuma, não estaria aqui, não estaríamos aqui, a igreja não teria razão de existir, já nem estaria mais em pé. Continuando então, para termos comunhão com a Trindade, precisamos ter comunhão também com o Filho, diz o segundo tópico, né? E a comunhão com o Filho nós alcançamos pela graça, né? É por meio de Cristo que temos acesso ao Pai. Estar em Cristo é ter a garantia da vida eterna. Olha aí que maravilha. Quando estamos então fundamentados nesse amor, estamos ligados em Cristo, de fato, nós teremos direito à vida eterna. Já temos a garantia em nossa mão. João escrevendo, lá em sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 11 e 12, ele diz: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Olha lá. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É uma garantia já presente. Não é uma garantia só futura, é presente. Porque se eu e você temos o Filho, já temos a garantia. Porque essa garantia está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. A vida eterna que o homem perdeu por causa da desobediência, por causa do pecado, quem tem o Filho já tem a vida eterna. Hoje, agora, já temos essa garantia em mãos. Por isso, tão importante estarmos ligados em Cristo, para termos esse acesso ao Pai. E Jesus deixa bem claro: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim nada podeis fazer, né? Não somos nada, não temos condição nenhuma, mas estando ligado nele, ele é o nosso mediador. Diz o apóstolo Paulo, o único intercessor entre Deus e os homens, Jesus. E essa comunhão com o Pai, com Deus, só é possível através de Jesus. Mas por quê? Por causa do grande amor. Ele envia o Filho nos reconcilia, faz a obra de redenção através da sua graça. A obra de remissão é a mesma coisa, através da sua graça. E graça é favor imerecido. Eu não merecia Jesus morrer em meu lugar. Eu não tinha esse mérito, mas ele quis morrer. Ele se entregou por mim, por nós, por você. Ele se entregou em nosso lugar, para nós hoje termos condições de chegar ao Pai, orar, clamar, pedir e sermos agraciados e abençoados pelo Pai. Nós precisamos então estar ligados, conforme Judas disse, mantendo sempre a esperança que está gerada em nós através de Jesus para a vida eterna. Judas 21, a parte B do versículo. A vida eterna, então, é já no presente, no agora, no já. Uma dádiva que nós temos de Deus em Cristo, né? Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Por isso tão importante, nós insistimos, a Assembleia de Deus em especial insiste muito: receba Jesus na sua vida, aceite a Jesus como Salvador da sua vida, reconheça que você é um pecador, uma pecadora e precisa de Jesus, né? Quem tem Jesus tem a vida eterna. Se você não fez ainda, faça-o, reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai fazer tudo, direcionar, abençoar, guardar, guiar e te dar uma garantia gloriosa que é a vida eterna, que o homem sem Jesus não tem, né? O texto sagrado, João, deixa bem claro: quem não tem Jesus não tem a vida, né? Tá bem pontuado aqui. O texto é categórico. A comunhão com Jesus é condição indispensável para nós termos a vida eterna.
Paulo explica também que os crentes unidos a Cristo participam de sua morte, participam de sua ressurreição e passam a ter uma nova vida, conforme Paulo escreve aos Romanos, lá em 6,4. De sorte que fomos sepultados com Jesus pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória de Deus Pai, assim andemos nós também em vida nova, em novidade de vida. Olha que maravilha. Então, estando nós ligados em Jesus, sendo nós agraciados por esse sacrifício, por essa obra, por essa redenção, nós temos paz com Deus, temos paz com Jesus, temos paz com o Espírito Santo, temos paz uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas nos dá uma garantia gloriosa, a vida eterna no Senhor. Graças a Deus. O próximo item, então, o subitem, diz respeito à comunhão com o Espírito Santo. Aqui na comunhão com o Espírito Santo, nós vamos falar um pouquinho sobre unidade, né? É impossível ter vida espiritual verdadeira ou genuína sem a ação constante do Espírito Santo. Olha lá, Paulo escrevendo também aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não tem como viver no Espírito e não andar no Espírito, né? Tem as duas coisas, viver e se mover. Viver e andar, não ficar aqui inerte, nem em inércia. Viver e andar no Espírito. Essa ação é constante do Espírito na nossa vida. É nele que nós movemos, é nele que nós existimos, né? Então, tendo comunhão com o Espírito Santo, nós vamos vivendo em unidade, porque o Espírito Santo nos santifica através da comunhão, e comunhão é intimidade, né? O Espírito Santo não pode ser um hóspede na nossa vida, não, ele tem que ser alguém que mora constantemente, né? O texto sagrado lá em Atos nos diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então o Espírito Santo precisa habitar dentro de nós. E essa habitação traz comunhão, traz intimidade, né? Essa habitação traz unidade. Sermos ligados nele, ele habitando dentro de nós, para que possamos viver segundo a vontade de Deus. E aqui tem um termo grego, né? Koinonia, que quer dizer comunhão. Ele indica, esse termo na sua origem, indica participação, partilha, união íntima, né? Aquela união que Jesus fala assim, Pai, eu sou um contigo e quero que eles sejam um em mim também. Isso através desta obra do Espírito Santo. Jesus fala em unidade. Quero que sejamos todos um só, né? E aí ele diz que eu quero que nenhum se perca, né? E quero também que eles estejam junto comigo onde eu estiver, né? Por isso que cremos na ressurreição, porque ele foi ressuscitado e nós também ressuscitaremos com ele. Então, através dessa comunhão maravilhosa, nós temos uma vida de cooperação, de dependência e de submissão. A quê? A direção sobrenatural do Espírito Santo. O Espírito Santo participa da nossa vida em todas as situações, em todas as circunstâncias, nos momentos de força e de fraqueza, né? Ele participa das fraquezas, sustenta em oração e fortalece-nos na esperança da glória futura. Podemos ler ainda Romanos 8, o 16 e o 17. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Olha a intimidade, né? Ele participa de todas as atitudes, de todas as nossas ações, no nosso dia a dia, e ele quer de fato participar, ele quer estar realmente habitando dentro de nós. Paulo também menciona, não extingais o Espírito Santo. Nós devemos ter e estar sempre submetidos à vontade de Deus. Não podemos entristecer o Espírito Santo. Essa é uma função nossa, né? O Espírito Santo não pode se entristecer conosco,
Mesmo nós fracos, mesmo nós falhos, mesmo nós sendo cheios de limitação, devemos viver em novidade de vida, pedindo a graça, a misericórdia, o perdão a cada dia, né? Porque nós somos pó, cinza, mas Ele sabe. A Bíblia diz que o Senhor lembra da nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E é por isso que a graça, o amor e a comunhão dEle nos alcançaram, porque se fosse por nós mesmos, ai de nós, não é? Sintetizando então, esses 3 subitens do segundo tópico, que fala sobre a comunhão da igreja com a Trindade. A igreja é sustentada pelo amor do Pai, pela graça do Filho e pela comunhão do Espírito Santo. Aqui nós temos, repetindo o versículo 2 Coríntios 13:13, que é a bênção apostólica. A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos, né? Paulo deixa bem enfatizado a atuação da Trindade nessa bênção, a bênção apostólica. Muito bem, indo para o nosso último item, a igreja é enviada pela Trindade. Neste envio, nós temos aqui uma missão dada pelo Pai, missão dada pelo Filho e missão dada pelo Espírito Santo, né? Nós temos também os 3 atuando no envio. Deus não simplesmente largou, abandonou nós assim, não. Jesus deixa bem claro que não vos deixarei sozinhos, não vos deixarei órfãos, né? Mas enviarei o Espírito Santo Consolador, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, né? Não saiam por aí fazendo nada, fica em Jerusalém até o revestimento. Olha que preparo, que cuidado, né? Deus deu a missão, o Pai deu a missão, o Filho vai lá e opera maravilhas, né? Comissiona para a missão, e o Espírito Santo vai lá, capacita e daí dá o envio final. A atuação do Pai, o desejo do Pai é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4, Deus deseja que todos sejam salvos e se cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? É esse o objetivo, é esse o desejo de Deus Pai. Por isso Ele nos dá essa missão maravilhosa, missão de salvação. Desde o Antigo Testamento, nós vemos Deus chamando, Deus enviando o seu povo para ser luz, para se destacar entre as nações. Vemos lá em Isaías 49:6, né? Depois no Novo Testamento nós vemos a igreja sendo esse instrumento, né? E não mais Israel em si, Israel nação, mas a igreja como um Israel espiritual, sendo um instrumento de Deus para proclamar a sua graça, né? Aí nós vemos a atuação gloriosa da igreja de Jesus. A igreja é chamada para participar dessa missão como corpo de Cristo, neste mundo. Então, nós vemos aqui o Pai de uma forma assim tão maravilhosa, né? enviando a igreja para que ela faça realmente a diferença. Vamos ler o que está em João 17, verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu também os enviei ao mundo. Olha lá, Jesus falando do processo de santificação e pedindo para o Pai santificar os discípulos. Santifica-os na tua palavra é a verdade. Tu me enviaste, eles também são enviados para fazer esta obra. Tudo tinha a hora certa, né? E aí lá na frente Jesus fala para os discípulos: fiquem em Jerusalém, até serem revestidos de poder. O Filho comissiona, que é o nosso segundo subitem. Nessa comissão, o Filho torna-se agora o agente para comissionar a igreja. Quando ele diz no textuário que nós lemos, portanto, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações e ensine-as a guardar
todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Essa grande comissão dada por Jesus, né, não é uma sugestão, mas é uma ordem, é um imperativo, é um mandato, né? Exige da igreja duas dimensões aqui: evangelizar e ensinar a palavra. Duas ações: ide, né, e ensinai. Aí vem o ensino, ensinar, ir e ensinar. É a grande comissão que Jesus, de fato, estabelece para a igreja. É responsabilidade da igreja evangelizar e ensinar a palavra de Deus. Quando nós olhamos para essa responsabilidade ou para essa ordem deixada por Jesus, nós vemos como é imperioso, né, este mandato do Senhor. 2 Timóteo 4:2, Paulo escreve assim: pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Paulo, então, orientando o jovem Timóteo a manusear bem a palavra da verdade, a importância de se levar realmente a palavra de Deus, né? Vemos ainda aqui que os apóstolos, como diz o nosso comentarista, pegando até uma referência de Carson, né? Os apóstolos receberam a comissão de continuar a obra de Cristo e não de começar uma outra. Portanto, a igreja enviada pelo Filho está seguindo o plano trinitário da salvação, né? Levando o Evangelho, proclamando o Evangelho, ensinando, batizando, e daí na questão do ensino vem o discipulado. A igreja não atua por iniciativa própria, não, mas ela atua como um instrumento comissionado e capacitado pelo Cristo ressuscitado. Olha que maravilha. É chamada a ser testemunha da graça, da verdade e do amor de Deus em todo o mundo, conforme está lá em Marcos 16. Né? E agora o subtópico 2, Jesus ordenou: ide e ensinai todas as nações. E daí, ensinar e evangelizar é responsabilidade da igreja, que é o nosso texto, né, que está lá em Mateus 28, 19, que é o nosso texto áureo. Não é? Daí o último subitem deste envio, vamos ver então a atuação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem capacita e quem de fato envia a igreja. Aqui o comentarista nos diz que o Espírito Santo dá poder e dá ousadia para nós testemunharmos de Cristo. Aquela ousadia que Pedro recebeu lá no dia de Pentecoste. O Espírito Santo acompanha, orienta, dirige a obra evangelizadora da igreja. É ele que faz tudo. Além de dar dons espirituais para a eficácia do ministério. Então, é tudo dele, né? Olha o que diz o versículo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, aí se cumpre, essa palavra de Jesus se cumpre em Atos 2, como em toda a Judéia, se cumpre em Atos 8, Samaria, se cumpre em Atos 10, e até os confins da terra. Aí se cumpre lá em Atos 19, né? Quando a igreja já está avançando para lá de Antioquia, né? Então nós vemos que o Espírito Santo, os discípulos obedeceram essa ordem de Jesus, fiquem em Jerusalém, né? E daí depois de ficar em Jerusalém, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, ele vai vir sobre vós e vocês serão testemunhas, né? Aí vocês podem sair. Aí vem a capacitação e o envio.
né? Depois de 3 anos andando com Jesus, eles não estavam ainda completos, eles não estavam ainda preparados na íntegra, eles precisavam do mover sobrenatural do Espírito Santo para que, de fato, a obra de Deus se iniciasse de forma plena, né? De forma completa na vida da igreja primitiva, na vida daqueles homens que já estavam caminhando com Jesus, né? É o Espírito Santo, então, que capacita e que envia a sua igreja. Fez isso lá no passado e continua fazendo até hoje, né? Nós vemos que quando do chamado do apóstolo Paulo, é bonito ver, né? Lá em Atos 13, o verso 2, servindo eles ao Senhor, o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha que tremendo, né? Que ação maravilhosa, sobrenatural, é só o Espírito Santo para fazer isso, transformar a vida de uma pessoa, capacitar e enviar ela para cumprir um projeto de Deus, projeto que os anjos queriam fazer, projeto que o sobrenatural queria fazer no natural, mas Deus usa homens naturais e põe sobre eles o sobrenatural, põe sobre nós o sobrenatural, né? A ação gloriosa, o mover glorioso do seu Espírito Santo para nós fazermos isso com poder e ousadia. Glória a Jesus. Jesus deixa claro que a missão que foi dada à igreja não pode ser cumprida sem virtude, sem poder, sem presença do Espírito Santo. Não tem como, não tem como. A igreja não é uma obra social, não. É muito mais que isso. A igreja precisa ter revestimento sobrenatural. Se a igreja não tem a presença, a ação, o mover do Espírito Santo, ela não passa de uma associação beneficente. Mas a igreja precisa, ela conta com o Espírito Santo. O envio vem do Pai, o Pai envia. A missão é confirmada pelo Filho, o Filho confirma. Porém, para cumprir essa missão, conforme está em Atos 1:8, que nós lemos aqui, ser-me-eis testemunhas, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Glória a Jesus. A missão da igreja é inseparável da economia trinitária da salvação. O Pai envia, o Filho confirma e o Espírito Santo é quem capacita com poder, com autoridade, né? Para que de fato se concretize esse plano redentor, salvador, miraculoso de Deus. A missão não depende de eloquência, de capacidade humana, não, mas depende da unção sobrenatural do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz realmente a diferença, que transforma pessoas comuns em testemunhas eficazes de Cristo. É só o Espírito Santo que pode fazer isso. A verdadeira missão é conduzida no poder do Espírito e não por estratégias humanas, né? É o Espírito Santo quem dá poder e ousadia para nós testemunharmos de Jesus. O Espírito Santo separa, envia e capacita missionários para a sua obra. Fez assim com Paulo, conforme Atos 13:2, que nós já lemos, e continua fazendo até hoje. Quantos homens, quantas mulheres, quantos missionários, quantas pessoas chamadas foram já capacitadas, enviadas e deixaram para nós aí um legado tremendo, glorioso, maravilhoso. Por isso que a Igreja de Jesus continua firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Então a missão da igreja é trinitária, repetindo: o Pai envia, o Filho comissiona e o Espírito Santo capacita. A salvação, para concluirmos, é uma obra então da Trindade. Elege, justifica, santifica, envia. Por isso a igreja vive, persevera e cumpre sua missão em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Olha que maravilha, tudo trinitário, não é? Elege, justifica, santifica, daí vem o envio. A igreja vive, persevera e cumpre em comunhão com quem? Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O Pai planejou toda a obra, o Filho realizou toda a obra e o Espírito Santo continua
dirigindo a obra para a glória de Deus Pai. A Trindade está presente em toda a história da igreja, desde a sua eleição, sua formação, sua santificação e seu envio. Essa doutrina não é abstrata, não, mas é uma doutrina prática, viva e transformadora. Até aqui nós temos essas três partes, ou essas três qualidades da doutrina, né? Ela é prática, ela é viva e ela é transformadora. Glória a Jesus. Que sejamos usados por Deus para esta grande missão e permaneçamos firmes no Senhor, em comunhão com o Espírito Santo, cheios da graça, da bondade de Jesus e cheios do amor de Deus, né? Para que possamos cumprir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você dê muitos frutos para a obra do Senhor. Quero orar por você para finalizar e depois dar a bênção apostólica, considerando que estamos estudando sobre esse tema tão importante. E fica já para você o convite, participe conosco, nossos cultos, agora no domingo à noite, logo mais às 18h30, em todas as nossas congregações, Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém. Senhor, te damos graças por este momento, Senhor, pela tua palavra aqui proferida. Peço que a tua presença maravilhosa, trinitária, seja permanente, contínua, abundante na vida de cada um, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça com cada um de vós. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.